né? Ou nem tenho a certeza que aquilo que eu faça vai ser bom. Ou até mesmo que vai dar um resultado. Eu vou fazendo, mas não estou preocupado com isso. Eu não tenho a certeza, eu não tenho a fé de que aquilo possa se concretizar de uma certa maneira, né? Então, essa relação de trabalho, a fé e a sensação de satisfação, elas estão ligadas. E quando Kardec indagou aos espíritos sobre isso, e nós vamos ver logo adiante, né, trazendo, né, e lendo até essa questão que foi feita aos espíritos, eles respondem exatamente dessa forma. Então Kardec pergunta, de onde, né, sai, de onde vem esse sentimento de desgosto pela vida, de tristeza, que muitas vezes nós nem sabemos mesmo a causa. Então veja, era uma preocupação lá. Porque se ele perguntou, era algo que refletia na comunidade na época. Alguém sentia aquilo para ele poder perguntar. E os espíritos respondem exatamente desta forma. Então na codificação os espíritos vão responder. Fruto do quê? Do trabalho, da falta de fé, que na realidade estaria traduzida na própria ociosidade, refletindo nesse trabalho, a falta de fé e a insatisfação. E aí ele vem fazendo um link uma com a outra, o que nós tentamos preliminarmente traduzir aqui. Então, ao mesmo tempo, se eu trabalho, mas eu não trabalho para fazer algo em benefício de alguém, só para satisfazer o benefício próprio, eu tenho a grande propensão a me tornar insatisfeito por aquilo. E se eu não acredito que aquilo que eu faça vai resultar nesse benefício, ou seja, eu não tenho a fé por aquilo, eu me canso mais ainda. E eu me sinto insatisfeito por esta incerteza. E isso vai passando a existir em nós, talvez não seja de imediato, não seja numa coisa plena, absoluta, marcante, mas é algo que vai surgindo de forma pequena. Vai surgindo ali, vai brotando em nós como o mato que vai crescendo em nosso quintal. Eu deixo ele surgir, eu deixo ele ir crescendo, crescendo, e se eu não cortar pela raiz, ele vai ficar grande. Da mesma forma, essas situações surgem e se aproximam de nós desta maneira. Ela vem, nós sem perceber, né? Esses resultados de pequenas coisas vão tomando conta de nós e vai promovendo justamente o quê? Esse desequilíbrio. E dentro desse desequilíbrio é onde nós exatamente passamos a perder essa motivação pela existência. Nós acreditamos que talvez não valha a pena viver, né? E não é esse o objetivo, né? Que é justamente pelo contrário, em que nós buscamos a felicidade plena, né? Então, nesse trecho, o Roosevelt, ele traz uma citação, né, de uma passagem de Emmanuel por meio de Chico. E que, no primeiro parágrafo desta mensagem, ele diz para nós assim: se o mau humor, né, e aqui ele trata o mau humor como equilíbrio espiritual, né, te envolver de maneira de sombra sufocante, procura examinar-lhe as raízes e as origens, a fim de que possa liquidá-lo tão rapidamente quanto possível. Então, ou seja, está percebendo, está nascendo esse desequilíbrio, esse desajuste emocional, da onde está vindo? Então, tenta trabalhar isso vagarosamente, combatendo. Caso haja alguma dúvida, ou melhor, dívida, que te preocupe, não será com aspereza que conseguirás os recursos preciosos de modo a resgatá-la. Doença, quando aparece, solicita remédio, não intolerância para curar-se.
Necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca não te angariará simpatia. Então aqui ele vai trazendo, doença não adianta ficar, não adianta se entregar. Se tem dívidas que te preocupem, não só dívida material, mas nós espíritas passamos a nos preocupar com isso, com a nossa responsabilidade de crescermos, mas também não vai nesse desespero que não vai resolver. Necessitando de cooperação de alguém, não é forçando, não é exigindo esta aproximação que irá. Contratempos em família não se desfazem com frases vingativas, ou seja, é cotidiano nosso. Então percebem aqui que ele vai trazendo essas coisinhas pequenas que todos nós temos, e é claro, na percepção espiritual de Emmanuel é justamente isso, porque é nessa situação que nasce, não é? Será que lá na nossa família nós vamos ter insatisfações? Eu creio até que uma grande maioria dos casais se sentem insatisfeitos. Nós espíritas até nos acomodamos e achamos justificativas e explicações. Eu estou porque eu vim resgatar, vou aguentar agora porque na próxima não vou precisar, vou manter firme, vai voltar de novo, não tem saída. Não é esse sentido. E nós até damos isso, e muitos às vezes se tratam assim, com o filho. Aqui estamos falando muitas vezes de marido, mulher, mas seja o casal, seja o filho, seja com a mãe, seja com o pai, na realidade, esses contratempos, eles existem. E eles são efetivamente quase que diários. E a resolução não vai se resolver na discussão, na ofensa, no desrespeito. Ao contrário, muitas vezes até o silêncio resolve. Naquela famosa passagenzinha, a receitinha da água fluidificada. Então, se é para discutir, coloque a aguinha na boca, mas não engula. Deixa a aguinha ali até o momento, o ambiente se estabilizar. Aí sim, pode engolir a água. Se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação ela é justamente o antigo processo de se perder amizades. Ninguém consegue ficar ao lado de alguém irritado. Lembre-se de que ninguém consegue algo realizar sem os outros, de que os outros não são culpados das nossas indisposições e insucessos. E quantas vezes nós atribuímos a responsabilidade ao outro? Isso também é diário? É. Porque a vida nos cobra. E talvez nós nos cobramos mais do que a própria vida, não é assim? Todo dia nós acordamos, mesmo que estejamos cansados, mesmo que estejamos um pouco deprimidos, ansiosos e assim por diante, nós cobramos um pouquinho. Nós queremos ser melhor. Eu quero fazer assim, eu quero... E até um pouquinho ligado àquela insatisfação. E essa cobrança, apesar de ser nossa, e nós percebemos, ou talvez não queremos resolver aquilo dentro de nós, o que nós fazemos? Atribuímos ao outro. É mais fácil, não é? O dedinho, ele vai rápido, apontar, você é a causa da minha dor, você é a causa do meu sofrimento, se não fosse você não teria sido assim, foi aquela decisão lá atrás. Relembramos coisas que aconteceram lá, para trazer agora e discutir, e não conseguimos seguir adiante, Então, se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, qual máscara destruidora? Do mau humor, desse desequilíbrio, que tanto faz e tanto nos traz sofrimento. Cultiva a paciência e aprende a sorrir. Como é que se aprende a sorrir? Exercitando na frente do espelho? Também, para um pouquinho se enxergar. Mas não esse sentido que Emmanuel traz para nós. Não no sorrir no sentido de exteriorizar nos lábios, na face, um sorriso, que muitas vezes vai apenas traduzir um sorriso forçado, que nós aprendemos desde criança, que é conhecido por sorriso falso. Amarelo. Eu ia falar, nós não temos aqui tão antigo. Normalmente, quando nós vamos nós estamos diante de alguns amigos nas casas espíritas, aí tem aquele pessoalzinho já idoso, na hora, As nossas amigas mais experientes, na hora, sorriso amarelo,
Mas eu lembro, é da minha época, não sou tão velho, mas eu lembro disso. Tem o sorriso amarelo, ou chamado falso, né? Tecnicamente chamado de falso. Que na realidade, às vezes, né, naquele momento, nós precisamos também que ninguém é obrigado a perceber certas coisas em nós. Mas esse aprender a sorrir é um sorriso de alma, é um sorriso que parte de dentro de nós. Esse sorriso que contagia, esse sorriso que ilumina, esse sorriso que cura. Tanto que às vezes nós nem imaginamos, alguém nos liga, nos telefona, nos manda uma mensagem, grava um áudio, né? Hoje há tantas maneiras para nos comunicarmos, mas que chega até nós um agradecimento que nós não sabemos o que é, e a pessoa agradece, fica feliz também, e nós queremos saber o que foi que nós fizemos, e ela apenas diz: você sorriu para mim, quando você passou diante de mim, não deu tempo nem de se abraçar, de se tocar, mas aquele sorriso seu curou uma dor, me curou uma sensação, aquela sensação do início que falamos que eu não estava bem, o seu sorriso, o seu olhar, que não foi um sorriso gargalhada, mas foi um mostrar dos dentes, foi um esticar dos lábios. Aquilo fez com que eu me curasse e que eu me sentisse diferente. E aí como nós nos sentimos? O máximo. E é esse sentimento que nós precisamos ter. Porque se nós não somos Deus, nós somos filhos dele. Como Jesus, e Jesus curou tanto. Se o meu irmão mais velho foi capaz disso, filho do mesmo pai, nós também podemos. E temos esta capacidade e esse potencial. Mas precisamos gostar da vida. Precisamos estar equilibrados. Precisamos aprender a sorrir. Porque nós só podemos dar vida se tivermos vida dentro de nós. Se eu me sinto desgostoso, se eu me sinto triste, se eu me sinto desanimado, de maneira alguma eu vou conseguir levar isso para aquele que está à minha volta. Porque vai sair apenas o sorriso amarelo. E apesar da cor amarela ser uma cor que significa, inspire luz, mas o sorriso amarelo não. Ele é um sorriso morto, ele é um sorriso triste, ele é um sorriso fraco, ele é um sorriso que não contagia. Agora o sorriso vibrante, este sorriso a qual Emmanuel nos convida, é um sorriso de cura, é um sorriso de alegria, é um sorriso de energia, é um sorriso de luz, que vai atingir pontos, pessoas, almas que muitas vezes nós nem imaginamos. E apenas vamos receber, como gratidão talvez, a lembrança de alguém que nos dará alegria sim, de poder sentir que nós podemos muito mais, nós temos capacidades maiores e potenciais do que nós imaginamos. Nós não precisamos ser um Deus, e não somos, sabemos disso, pela nossa dogmática religiosa, sem dúvida alguma não somos, mas também não somos Jesus, ainda não, também não somos. Não somos um Chico, não somos, mas somos nós, somos Eduardo, somos Adriana, somos José, somos Maria, somos Pedro, somos tantos que não podemos passar no anonimato. Então, exatamente esse texto aponta a necessidade urgente de promovermos o quê? A nossa transformação, porque vivenciamos isso. Nele está contidos as bases que estudamos justamente lá dos ensinamentos dos Espíritos em Kardec, né? Então, é nesse poder visível de síntese que os Espíritos trouxeram para nós e apontaram esta profundidade de conhecimento. Então, se nós não atentarmos, o mau humor, ele se instala. Não de uma vez, mas ele surge assim, sorrateiro, quietinho, quase imperceptível, mas vai tomando conta de nós. E ele vai até o ponto de se tornar patológico. Patológico, ele já fez o quê? Se fixou, criou raízes. Como o mato lá vai ser mais difícil. Promove como consequência natural o desgosto pela vida. Perdemos vitalidade e secamos por dentro. Triste isso, não é? Quantas almas, infelizmente, padecem nessa situação, sentindo-se esse desgosto pela vida, perdendo vitalidade
e secando por dentro. Mas Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 943, indaga: de onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Então veja bem, lá por volta de 1850. Né? Vamos colocar 1800, não é? Para ninguém errar e para todo mundo passar de ano. Aqui. Né? Então, para nós buscarmos lá. Então ele já perguntou sobre isso. Então, de onde nasce? Vejam bem. De onde nasce o desgosto da vida sem motivos plausíveis e se apodera de certos indivíduos? Tem indivíduos hoje apoderados desse sentimento? Tem. Então vamos observar a resposta. Né? Efeito da ociosidade relacionado ao trabalho, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, ou seja, para aquele que trabalha com uma finalidade útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o faz por prazer, o trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa mais rapidamente. Não se percebe. Você faz com alegria. Não é assim? Quando o dia de trabalho foi prazeroso, o que acontece com o relógio? Parece que voa. Né? Quando o negócio não está bem, as horas demoram a passar. Não é assim? E no trabalho diário nós percebemos exatamente isso. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, ele tem a certeza. Então, se ele o faz assim com prazer e com a certeza, dentro de uma paciência e resignação, acreditando que aquilo é o melhor para ele, olha a fé. O que vai acontecer? Vai se tornar satisfeito. Vai se tornar feliz com aquilo que faz. Então eles linkam exatamente isso. A fé, o trabalho e a satisfação. Aí o nosso irmão Roosevelt vai justamente tentar, né? E o faz, né, de forma brilhante, uma explicação de cada aspecto desse. Né? Ou tenta traduzir para nós qual o sentido ainda mais profundo que os espíritos tentaram demonstrar para nós. Como poderíamos tratar essa ociosidade? Porque na realidade eu trabalho, mas eu não me sinto assim. Então por que será? Muito dos mal-humorados, então, ou seja, né, se o trabalho não está legal é porque eu sou mal-humorado. Estou mal-humorado pelo desequilíbrio, né, pelo desajuste. E desgostosos poderiam dizer: esse não é o meu caso, pois trabalho tanto. Contudo, os espíritos não se referem ao trabalho material. Afinal, somos o quê? Espíritos. E devemos direcionar a atenção ao trabalho que agrega valor à nossa essência. Porque aí eu acho que na cabecinha de cada um e na minha também, nós começamos a ler e a nossa mente já vai à frente, não é? Para tentar interpretar. Nós já começamos a imaginar o quê? A caridade. Que é importante. Que é justamente o segredo. É processo terapêutico para aquele que está padecendo do mau humor, do sofrimento, do desgosto pela vida. Aparece na casa espírita, o que nós fazemos? Atendimento fraterno, mas orientamos sempre o irmão dessa natureza a fazer o quê? Vai ajudar no trabalho lá na Casa da Sopa, vai ajudar lá no albergue, vai ajudar, sem dúvida alguma. O trabalho, por sua vez, também, esse contato, essa aproximação, esse envolvimento, nos tira de certas sensações, não é assim? Porque se eu fico sentado dentro de casa sem nada para pensar e sem ninguém para conversar, o que acontece? Algumas coisinhas potencializam em nós.
E nós sofremos mais. E muitos espíritos chegam em momentos desses. Porque aí, já desgostosos, sem vitalidade, e secando por dentro, não vem outro caminho a não ser, como dizem até a partir dessa, para uma melhor, e que nós sabemos que não é bem assim. Os espíritos falam também da ociosidade moral, do trabalho de auxiliar ao próximo, do envolvimento em atividades sociais, entre outros. O seu trabalho beneficia alguém além de você mesmo? É justamente esse sentido. O que eu estou fazendo é benéfico para alguém? Vamos tentar trazer mais próximo. Porque ainda estamos, quando falamos desse trabalho, envolvido mais ao trabalho moral, a um trabalho espiritual, não vamos ficar presos. Porque às vezes nós já passamos, então nunca eu vou conseguir. Porque eu queria fazer o melhor. Eu queria, na realidade, ir lá, largar tudo que eu tenho, e como Francisco de Assis, construir a igreja, servir aos pobres. Talvez nós não tenhamos essa elevação, e não dá para pular etapa, porque aí eu vou sofrer. Porque na hora que eu estiver lá, eu vou achar que não é lá o meu lugar, eu vou procurar outro, não vou me sentir satisfeito. Porque nós não temos a fé deste tamanho ainda, como Francisco de Assis teve, para abandonar tudo e ir lá. E construir o seu legado espiritual, como Jesus assim o fez. E quando Francisco também convida lá para que alguns espíritos encarnados o acompanhassem na sua jornada e na sua tarefa, tivemos irmãos lá que falaram, para mim não dá. Chico, vai lá, né? O Assis, vai lá, mas não é o meu momento ainda. O que ele fez? Fique em paz. Continue, você tem a sua missão aí também. Tem ou não tem? Temos. Nosso irmão Haroldo, ele fala exatamente isso, é de construir o seu potencial onde você está. Não é assim? Porque todos nós temos a nossa beleza, nós temos a nossa característica positiva, muitas vezes um pouco adormecida, a nossa essência espiritual. Dentro dessa individualidade precisamos fazer. E Haroldo diz o quê? Vai lá, né? Se você está diante de sofredores, de desequilibrados, e você é um pouquinho melhor, você tem que estar lá naquele meio. Não é assim? É compensação. E isso nós vemos muito bem aonde? Dentro da nossa família, do nosso grupo de convivência. E muitas vezes, aí eu já vou antecipar um pouquinho a questão da fé. Nós indagamos a Deus. Por que será que Deus colocou na minha vida, ou diante de mim, eu não merecia ter uns espíritos? Meu filho vai mal na escola, eu tenho que ficar o dia inteiro estudando com ele. Poxa, eu me mato, por que Deus foi pôr uma criatura dessa no meu caminho? Por que será? E nós não pensamos assim? Pensamos sim, não vamos ser hipócritas. Porque às vezes nós espíritas achamos que podemos estar melhor, ou às vezes até na nossa própria conduta, nos sentimos pessoas, por termos feito, eu fiz tudo direito, eu faço tudo direito, e olha o que eu tenho. Mas é porque é para equilibrar. Por isso que um é mais adiantadinho, um é mais calmo, o outro é mais ansioso, o outro é mais agitado. É justamente para que um aprenda com o outro. E percebam isso, em todos os grupos existe aquele que vai destacar aquele ponto. E nós, qual é o nosso papel nisso? Fazermos o melhor daquilo que nós podemos para compensar aquele outro grupo. E aí o Haroldo tenta justamente explicar isso. Daquela passagem lá atrás também, da época de Jesus. Que nós somos o sal da terra. Só que não é para salgar demais, né? E aí ele fala lá, se nós vamos cozinhar 5 kg de arroz, nós não vamos colocar 5 kg de sal. É uma pitadinha de sal só para dar um tempero. Então, às vezes, aquele grupo de espíritos necessitados, vai surgir ali um salzinho, uma pitadinha, e que muitas vezes seremos nós, este sal. E que, nesta passagem evangélica, nós aprendemos essa lição.
que é esse sentido, para nós estarmos ali e fazermos o melhor. Darmos esse tempero de equilíbrio, de harmonia, para que aqueles outros espíritos tenham essa mesma sensação que nós. Possam desenvolver da mesma forma, né, o seu crescimento. Então jamais vamos dar graças a Deus por certos espíritos que estão à nossa volta. Sejam talvez mais adiantados ou menos adiantados do que nós, mas precisam de nós. E hoje nós sofremos tanto. Entramos lá no Facebook. Agora nós estamos no Facebook, né? Mas entram lá no Facebook e vejam como a família do fulano é linda. Todo mundo na foto sorrindo. Olha, eles foram para lá. Que viagem maravilhosa. Olha como foi a formatura. Não acredito que aquela criatura conseguiu, se formou. Mas não é verdade. Eu sei de toda a história e não é bem do jeito que está. Isso nos faz sofrer? Faz. Faz. Dá uma dor tão grande. Eu já quero mudar, já troco a foto. Já chamo todo mundo. Vamos hoje pentear o cabelo. Perfume não precisa, né? Mas penteia o cabelo, põe a melhor roupa, vamos tirar foto e vamos para o Facebook também. Não que isso não seja interessante, sem dúvida alguma, mas isso nos faz sofrer. É esse sentimento que nos consome. A certo ponto, se nós não tomarmos cuidado, vai nos gerar desgosto. Porque olhamos que a vida do outro é melhor do que a nossa. Indagamos a Deus, por quê, Pai? A minha melhor amiga, a qual nós disputamos um pouquinho o contexto social, a nossa vida social, há uma certa disputa. Mas o filho dela está sempre à frente, o filho dela é exemplar, o filho dela foi cursar medicina, o filho dela sempre tirou as melhores notas, o filho dela é bonito, tem olhos azuis, é forte. E o meu? É o melhor filho que Deus poderia nos dar. É a alma tanto quanto a outra. E nós sofremos por isso. Sofremos? Sofremos. Quantos sofrem assim? Aí olha a insatisfação. Estou adiantando de novo. Perdemos. Porque aí a vida ela vai se traduzir como para nós? Não, nós temos que valorizar. E na realidade, muitas vezes interpretar que em alguns momentos nós não temos nem competência para receber diante de nós uma criatura efetivamente necessitada. Eu às vezes penso e reflito muito isso. Será que eu teria condições? Tenho meus filhos, tenho minha esposa, mas será que eu teria condições de receber dentro do meu lar um espírito amplamente necessitado, com necessidades especiais, dos quais eu teria toda uma condição, não condição física, material, mas aquele amor necessário que nós vemos diariamente em portas de hospitais, chegando a casas espíritas, criaturas, não vou dizer nem em cadeiras de roda, mas em cadeiras de madeira com rodinhas adaptadas. Mas aquela mãe está ali, aquele pai está ali, e muitas vezes a mãe mesmo, na grande maioria das vezes, ou às vezes um irmão, ou um parente, ou um amigo qualquer, que de alguma forma se sensibilizou e dedica todo o seu tempo, todo o seu amor para cuidar de uma criatura desta, para cuidar de um espírito desse. Será que nós teríamos o merecimento aí sim? Porque o merecimento não é ter ao nosso lado os melhores e maiores espíritos, não. A satisfação, a alegria de nós termos ao nosso lado espíritos efetivamente que necessitam e nós, porventura, tenhamos condições de auxiliar e de ajudar. E que quantas e quantas vezes pensamos, e eu penso também, e vejo, ó Pai, obrigado. Não posso em nenhum momento renegar, reclamar ou blasfemar. No máximo, em silêncio, abaixar minha cabeça, me curvar diante de Deus e agradecer por todo o benefício. E orar para que um dia
eu tenho essa mesma condição para despender esse mesmo amor para aquela criatura que efetivamente necessite da minha ajuda. A falta de fé. Esse é um outro elemento, sem dúvida alguma, relacionado à resposta lá dos Espíritos. Novamente, nós poderíamos dizer, esse elemento também não se aplica a mim. Afinal, eu creio em Deus. E todos nós aqui. Tem alguém aqui que não crê em Deus? Todos nós cremos. Né? Até porque um dos princípios da nossa doutrina, Deus. E lá no livro do Espírito, Inteligência Primeira, questão 1, causa primária de todas as coisas. Ora, devemos entender a fé não como simplesmente a crença em Deus. Espera aí. Então como é que eu não vou entender a fé só com a crença em Deus? Como que eu devo entender essa fé? Mas sim em ver essa fé, essa crença, apresentada onde? Aí a coisa pega de novo, é para judiar de nós, né? Apresentada em nossa conduta. Como é que eu vou apresentar a fé na conduta? De nada vale crer na existência de um Pai de profundo amor e bondade e se comportar como alguém desprovido de cuidados. Quando realmente desenvolvemos em nós a fé, ela deve extravasar em meio das nossas ações, a ponto de que as pessoas enxerguem a nossa fé sem necessidade de contarmos que confiamos em Deus. Bonito isso, não é? Traduziu, matou, hein? Fez com que, né, aqui abaixar a cabeça e trabalhar para ter a fé desse jeito. É a fé na conduta. Nós temos a fé na conduta? Estamos buscando isso, mas ainda não temos. Porque se nós tivéssemos a fé na conduta, em toda a sua supremacia e extensão, aí é Francisco de Assis. Porque falou, não, material aqui, eu creio no meu Pai. Eu estou construindo tudo isso aqui porque eu tenho a certeza de Deus. Porque Deus é a inteligência suprema. Deus concedeu um mundo maior do que o mundo material. Apesar de ser o mundo material uma construção de Deus, de estar dentro do ciclo, da lei natural, regido nesse universo, entretanto, a vida é lá. Então, para que eu vou ficar desfrutando dos prazeres materiais se eu posso fazer algo a mais? E Jesus nem precisa dizer. Então nós temos a certeza nesse Deus, até porque Jesus exemplificou não só no que ele falou e deixou, né, como nós entendemos hoje, escrito, mas acima de tudo, na conduta que ele teve. Porque em todo momento ele falou de um reino maior, que é o reino do Pai. Em todo momento ele falou de Deus único. E que devemos amar a Ele acima de todas as coisas. E ele vivenciou isso, porque se não tivesse vivenciado, talvez nós não estivéssemos crendo em Jesus hoje, como nós estamos nos propondo a crer. E até cremos. Nos falta agora o exercício. Traduzir para a nossa conduta essa certeza. Tanto é verdade que muitas vezes algumas pessoas chegam diante de nós. Ah, você é espírita, né? Ah, você participa de algum grupo religioso? O que você faz? Porque em algum momento nós demonstramos isso. Não é assim? Mas precisa nós dizermos, eu sou espírita. Colocar uma camiseta, nos uniformizar, né? E aquela velha história, né, do crucifixo. E andar com o crucifixo, com Jesus aqui no peito é fácil. Agora, ter peito para andar com ele é outra coisa. É diferente. É outro sentimento. E é outra energia que se traduz afora. Então, esta fé a qual fala, e que nós estamos buscando. Pô, então se eu entender isso aqui, então quer dizer que eu não tenho fé? Não tenho, nós estamos buscando exatamente isso e conseguimos.
em muitos momentos das nossas existências, se possuímos fé, devemos utilizá-la em nosso benefício, pois uma fé que de nada serve para manter nossa estabilidade emocional, de nada vale. Olha que negócio forte aqui. É aquela certeza. Porque se eu tenho a certeza que a vida maior é a vida espiritual, que este momento nosso é transitório, por mais que pareça, né, durar, e que muitas vezes nós não queremos sair daqui. Não é assim? Porque se eu fizer um convite agora, vamos desencarnar, não para se matar, né? Se eu falar uma proporção, se é um benefício, vamos desencarnar agora? Todo mundo ou todos nós, né? Não vou dizer todo mundo porque aí eu não vou me excluir, vou me colocar nessa. Eu tenho que resolver o negócio, minha filhinha está lá, eu tenho que deixar o negocinho para resolver amanhã. Deixa eu só resolver isso aqui, depois eu vou. Né? Ó que vai, né? Vai sumir, não vamos. Por quê? Porque ainda nós estamos presos nesses prazeres. Presos, às vezes, alguns elos que ainda nos tornam. Mas dá para soltar agora? Também não dá. Porque aí se der o pulo a mais, também não tem jeito. Qual que é o sentido? Seguir adiante, cabeça erguida, pensando em Deus, tendo essa certeza, e vamos, né, dia a dia, momento a momento, hora a hora, desenvolvendo isto em nós. Assim, estudar Deus é o único caminho para estabelecermos uma confiança inabalável nele, e isso sim seria uma fé sólida a combater os abatimentos do ânimo e o desgosto pela vida. Então, se nós temos a certeza, nós não vamos ter desgosto, não vamos perder o ânimo, não vamos secar por dentro. E aí atentar contra a própria vida, jamais. Porque eu vou ter a certeza neste Pai. Eu tenho a certeza, e tendo a certeza na existência, tendo a confiança necessária, eu aceito e compreendo todos os seus atributos e toda a lei que rege o nosso planeta, que é a lei natural. E lei natural é lei de Deus. E por fim, a falta de saciedade, como terceira causa dos desgostos diante da vida. Segundo quem? Os nossos amigos imortais, lá na codificação. Na prática, significa nunca estar satisfeito com o que temos ou somos, sempre desejando mais ou que não nos pertence. E isso é quase que uma característica nossa, talvez diante do nosso estágio evolutivo. Nós desejamos sempre aquilo. E o interessante é que às vezes desejamos tanto uma coisa, pedimos tanto, oramos, nos esforçamos, acabamos por despender energia e conquistamos aquilo. Aí aquilo, agora não quero mais, joga fora. É como lançar, e eu tenho certeza que vocês aqui, né, padecem disso também, sempre tomam a cautela, porque aprenderam, como todos nós aprendemos, porque alguém ensinou, e a prática para alguns, e já nos prepara, é o trabalho assistencial. Se você numa casa de atendimento a crianças, levar 50 bolas amarelas e uma bola vermelha, o que vai acontecer? Todos vão querer a bola vermelha, não é assim? Então por isso tem que ser tudo bola amarela. E nós também gostamos da bola vermelha, não é assim? Por quê? Porque a minha vizinha, a minha amiga, lá no Facebook é bola vermelha. Então eu quero a bola vermelha. A bola amarela saiu da moda, todo mundo tem. Mas a bola vermelha, essa é diferente. E muitas coisas da nossa existência nós vamos atrás da bola vermelha. E muitas vezes nem sabemos o sentido daquilo. Não estudamos o que é, para que serve, o que vai melhorar, o que vai piorar. Despendemos energia, dinheiro, valor, perdemos amizades, sacrificamos convívio familiar em busca da bola vermelha. E o mais interessante, quando conseguimos a bola vermelha, aí chegamos à conclusão que é uma bola. E que na realidade, até eu acho que a bola amarela era melhor do que a bola vermelha. Porque ela tinha um acabamento melhor, ela era mais redonda, né? E eu não quero mais a vermelha. Então vejam, é justamente nesse aspecto que ele coloca para nós. Desejamos
sempre aquilo em que não somos ou o que não nos pertence. Então, ao invés de reclamarmos pelo que nos falta, é interessante, o homem de bom senso lista tudo o que adquiriu, dando a essas conquistas e ao que possui valor e respeito. Aí aquele grifo. Aí é o sentido. Nós temos não como conquistar? A ideia não é essa. Nós precisamos, porque também se nós não desejarmos nada, nós seremos o quê? Mas, dentro desse desejo, das nossas conquistas, do que nós estamos buscando, dos nossos objetivos, tudo que nós construímos, devemos dar o valor e respeito. Então, se a minha casa eu acho que ela não é a casa dos sonhos, porque a da minha vizinha é mais bonita, mas essa casa foi a casa que eu construí, foi a casa que eu conquistei, foi a casa que eu trabalhei, é a casa que eu pinto anualmente porque eu não tenho condições de pagar um pintor. É a casa que eu limpo, é a casa que eu cuido. E eu respeito o meu trabalho ali dentro. Não é assim? Se hoje eu talvez quisesse um corpo diferente, Deus podia ter me deixado nascer nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra, no Canadá, na Dinamarca, no Japão, porque eu queria ser loiro, olhos azuis e assim por diante, não queria ter perdido os cabelos. Não. Eu tenho que dar valor a isso. Não a isso no sentido de desprezo, mas a valor ao que eu sou. Porque Deus me concedeu a melhor oportunidade. Me deu o melhor momento para reencarnar. Eu devo valorizar e respeitar com esse sentimento. Ou pelo menos na fé a qual eu devo ter. Porque se eu estou e sou assim, é fruto da minha própria conquista. E temos certeza da minha própria escolha. Estar satisfeito com o que possuímos é sinal do quê? De inteligência. Por que inteligência? Porque eu passo a pensar e dar valor, compreender, respeitar. E assim, eu consigo estar bem. E submissão aos desígnios de Deus, na própria fé. Por que submissão? Não no sentido de entender que é fatalidade, destino, mas compreender que a lei é assim. Porque eu desgostoso com a vida, eu insatisfeito com a vida, eu perdendo vitalidade e secando por dentro, o mundo para. Se vai chover daqui a pouco, o meu desgosto aqui, ele vai mudar a previsão do tempo? Até eu gostaria, falar, devia acabar. Não vai acontecer nada. Só eu que vou perder tempo. Vou perder energia e vou me sentir assim. O ciclo vai continuar. Por quê? Porque desígnio está dentro da lei natural. Vai seguir. Se eu sair um pouquinho da rota, é responsabilidade minha. Terei o preço por isso, que somente eu irei pagar. Para vencer o desgosto pela vida, é necessário iniciar pela valorização do que somos e possuímos. O sentimento de satisfação brota da consciência sensata e centrada, entendendo os motivos dos quais nós viemos aqui realizar. E qual é o nosso objetivo maior? Isso nós deveríamos refletir todos os dias. Por que nós estamos encarnados? Para ter os prazeres, gozar a vida. Eu vim, na realidade, eu saí lá do plano espiritual e falei, eu quero um mundinho melhor, assim como nós escolhemos uma viagem. Eu vou para o Nordeste, eu vou para o Caribe, eu vou fazer um tour de navio. Não é esse o sentido. Nós viemos aqui num educandário, processo de aprendizado, reequilíbrio emocional e espiritual, desenvolver as nossas potencialidades, como fazemos na escola, com tarefas, com responsabilidades, com compromissos, com descanso, trabalho, estudo. Esse é o maior objetivo. Então aí, para finalizar,
o Roosevelt nos sugere de maneira brilhante. Liste, literalmente, com papel e caneta, tudo de bom que existe em sua vida. E se nós parássemos aqui, vamos pensar, o que nós temos de bom na vida? São tantas coisas, não são? De imediato, eu creio que todos nós pensamos na vida, na oportunidade que Deus nos concedeu. Depois nós vamos pensar em infinitas coisas, sem ainda listar as conquistas materiais. Vamos pensar no dom de ver, o dom de enxergar, o dom de andar, de sentir o coração pulsar dentro do corpo, de ter o pensamento, de ter todo o discernimento na capacidade de pensar, de poder dormir. Tudo isso está aqui, só no nosso corpinho. Desde coisas simples até as coisas que nós entendemos mais complexas que conquistamos. Como ter um lugar para onde voltar, alguém para conversar, um trabalho, uma religião, companheiros, ou ao menos a oportunidade de buscar tudo isso. Porque se eu não o tenho, mas eu tenho a oportunidade, todos nós temos. É um exercício particular, onde primeiro nós desejamos, e nós desejamos isso. Sentir satisfeitos e depois nos sentimos como resultado da nossa busca. Nós partimos de uma ação racional para adquirir o quê? Uma reação emocional. Olha, mudando o comportamento lá, como ele diz. Se não aprendemos a viver com o necessário, nada será suficiente. Não podemos esperar viver experimentando o bom humor, sem que venhamos nos sentir primeiramente satisfeitos. Claro que não precisamos esperar possuir todas estas questões. Quanto mais esperamos para iniciar nossa renovação de comportamento, vencendo o mal do mau humor, maior será a nossa dificuldade de êxito. Não tenha dúvidas. Por quê? Porque se protelamos, nós vamos ter o resultado disso, que muitas vezes pode traduzir em dor e em tristeza. Vencer através do nosso trabalho, um trabalho de realizar o melhor, seja o trabalho dentro da casa espírita, seja o trabalho do dia a dia, não importa a profissão, porque se eu sou lixeiro e lá no dia a dia eu faço com prazer e alegria, eu levo para aquelas criaturas a sensação de realização, de estar recolhendo um saco de lixo, muitas vezes mal cheiroso, com restos e muitas vezes até com certo perigo, porque às vezes alguma pessoa menos, ou talvez um pouco insensata, depositou naquilo ali restos de vidro que podem ser cortantes, mas não importa, eu faço com alegria. Que eu seja um mecânico ou um marceneiro que lida diretamente com o bem material, mas se eu fizer com carinho, com o prazer, para que aquela pessoa que diante de mim, dono daquele patrimônio, sinta-se realizado, e eu me sinta feliz por ter feito um bem, porque aquela criatura vai sair do meu ambiente de trabalho, da minha presença, satisfeito, porque foi bem atendida, foi bem amparada, teve a sua situação solucionada, assim o será. Se na minha decisão, como um servidor público qualquer, e esta é sem dúvida alguma uma profissão de muitos onde se poderia servir, e muitos assim não entendem, e na realidade não traduzem essa questão de servir efetivamente o outro público, mas se eu faço com amor. Se dentro de uma enfermagem, da medicina, da magistratura, do Ministério Público, da polícia, em todas, eu fizer com amor e prazer, quão seria diferente os resultados? Fazendo na certeza de que eu estou fazendo o melhor, na certeza de que aquilo poderá servir de bem-estar para alguém. E assim, eu fazendo, eu sem dúvida alguma terei plena satisfação, me sentirei realizado. Porque quando aquele carro cruzar a minha frente, eu poderei dizer, olha lá, está indo aquela bela donzela, ou aquele nobre rapaz, mas aquele carro lá, quem consertou fui eu. Depositei todo o meu carinho, meu amor. Aquela decisão, quando foi para se fazer justiça diante de um caso qualquer, aquele o juiz fez, sentindo-se um verdadeiro Deus, mas um Deus não no sentido de amplitude,
e tamanho, mas o Deus na questão da justiça, de atribuir a cada um a sua responsabilidade, não se imprimindo em favoritismo ou isso ou aquilo, ou julgando sem qualquer senso. Ele o fez com amor, com carinho, com responsabilidade. Os resultados vão beneficiar aqueles que necessitam. Então, trabalho, fé e satisfação, como já nos disseram os nossos irmãos iluminados e imortais, são o segredo para nos continuarmos vivos, alegres, contagiantes e da mesma forma como Jesus o fez, capaz de desenvolver nossas potencialidades e irradiarmos energias e muitas vezes a curar sem ao menos perceber. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Vamos agradecer então a presença de Eduardo, as suas belas palavras, e vamos convidar a todos os que estão nos assistindo e aos que estão presentes a fechar os olhos, a pensar em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Mestre querido, para louvar o teu santo nome, tanto na terra como em todo o universo. Que esta paz que sentimos neste momento possa, Senhor, envolver a todas as criaturas, a todos aqueles que aqui estão presentes, aqueles que não vieram, aqueles que estão nos assistindo, aos Espíritos, Senhor, que aqui compareceram para aprender conosco e também aqueles que vieram para nos auxiliar. A nossa gratidão imensa por toda benesse recebida e que rogamos, Senhor, possa seus fluidos curadores penetrar os lares de todas as criaturas, levando o teu amor e a tua paz. Possa, Senhor, auxiliar aqueles que estão necessitados de oração, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão na rua, aqueles que estão, Senhor, doentes, necessitados de recursos, as crianças, Senhor, que estão por todo o país, ao povo da Síria, da África, aqueles povos, Senhor, que estão neste momento passando por dificuldades de relacionamento entre os, por falta de amor. Que possa a tua paz, Senhor, percorrer todas as regiões. E assim, Senhor, agradecidos que estamos, pedimos que abençoe as nossas famílias, que abençoe as nossas casas, que abençoe a nossa volta para o nosso lar. E neste momento, Senhor Jesus, sentindo a tua presença magnânima aqui dentro desta casa, agradecemos aos Espíritos protetores, a todos aqueles que nos auxiliam, e rogamos, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e todo sempre, dando graças a Deus, e que assim seja.